Oi, gente, boa tarde. Vamos entrando, fiquem à vontade. Muito prazer, Patrícia Alves aqui mais uma vez, comandando aqui essa live aqui pelo nosso conselho. Hoje a gente vai falar sobre marketing contábil com o nosso amigo Anderson Hernandes. Então, chama todo mundo, sobe coração aí para convidar todo mundo, os nossos amigos contadores, para acompanhar essa live que vai ser muito legal. Vai ter muitos insights, a gente vai eu fiz aqui uma pautinha, então a gente vai conversar bem legal com o Anderson, tá? Vão chamando, deixa só. Vamos lá. Eita, que é tanto contador. Gente, hoje o tema vai ser muito bom. Eu já vou aqui adiantando e vou chamar aqui o Anderson para a gente poder já começar a nossa conversa, tá? Gente, muitos podem não me conhecer. Eu sou Patrícia Alves, participo da comissão do SPED aqui do nosso conselho e também participo da comissão do Simples Nacional. Então, a gente tem esse prazer de participar com toda a classe contábil, levando as informações até você, desmistificando algumas coisas. E nesse momento de pandemia, a gente está aprendendo muito, né? Muita coisa está acontecendo. E nós, contadores, que também somos empreendedores, né? Precisamos aprender a trabalhar a nossa imagem e também atender nosso negócio. Os tempos são outros e por esse é o motivo da nossa conversa com o Anderson. Eu já vou chamar ele aqui, ele já está aqui. Tá todo mundo ouvindo bem? A imagem tá E boa? aí, Ah! tudo bem? Boa tarde, jovem! Boa tarde, você. Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, quando os meninos do conselho me convidaram para poder conversar contigo, primeiro para te fazer o convite, e aí era uma pessoa que vinha aqui que era a Mara, então não sei se a Mara está aqui nos acompanhando. Mara, eu estou aqui lhe substituindo. Você não sabe a bronca que tu me colocou, viu? Que eu vou conversar com o Anderson. Tu tá louca de me colocar nessa situação. E Maravilha. aí os É um prazer meninos. estarmos aqui e vamos bater o papo, né? Vamos sim. Primeiro agradecer aqui ao conselho mais uma vez pelo convite de fazer essa live contigo. Agradecer a você, em nome do conselho, por ter aceito nosso convite. Né, o conselho, aqui no Ceará você já viu algumas vezes, você sabe o quanto você é querido, o quanto as pessoas gostam de te ouvir. E eu tenho vários amigos contadores que já fizeram o teu curso, então assim, deve estar geral assistindo agora, então o que a gente quer fazer é levar essa live para o maior número de contadores do Ceará possível e, obviamente, que para o Brasil todo, mas falando no nosso conselho, porque tem muita gente que está lá no interior do estado e aí não teve a oportunidade de repente, ver uma palestra sua ou ir até mesmo aí em São Bernardo assistir algum curso seu ou algum evento. Então, mais um motivo bacana de você ter aceito. Muito obrigada em nome de todos nós aqui que Imagina. fazemos o CRC Ceará. Eu tenho muito carinho pelo pessoal do Ceará, porque o Ceará é o terceiro estado onde eu tenho maior audiência, que mais acompanha os meus conteúdos no Instagram. Ah, é? Então, é o terceiro estado. Só perde para São Paulo e Rio de Janeiro. Menino, tá aí. Essa informação para mim é bem nova, eu não sabia. Pois é. Isso só confirma o que eu acabei de falar, o quanto que as pessoas gostam tanto do seu trabalho aqui. E tem gente que diz assim, eu sigo ele, mas acho tão difícil. Às vezes eu acho essas coisas de marketing um negócio tão distante, contabilidade digital, vixe, eu não sei nem por onde Então que vamos vai. desmistificar algumas coisas aí hoje, né? Isso, então aqui essa. Gente, tem muita gente que está aqui acompanhando a live e que vai dizer assim, isso tudo já foi falado. Então, assim, se você já é um seguidor assíduo do Anderson, você vai ouvir talvez muita coisa que ele já ouviu, mas a ideia aqui é como se fosse, sei lá, Anderson, vamos imaginar que seja um curso inicial para Uhum. iniciantes de marketing contábil. Essa vai ser mais ou menos
a nossa pegada aqui hoje, certo? Eu fiz aqui uma pauta, Maravilha. óbvio que eu peguei pessoas experientes para me ajudar nesta pauta. Então, eu já Tá com agradeço aqui a colinha? Natália. Obviamente, meu querido, eu ia passar vergonha contigo. Ó aqui, ó, meu caderninho. Claro que Você não sabe vai, que eu claro que nunca não peço vai as ser isso perguntas antes, né? tudo. Eu Eu nunca sei que peço as tu não. perguntas antes, eu não gosto. É, E eu eu também te gosto digo, da surpresa. e eu só te falei como é que ia ser. Eu nem te disse o que é que ia ser de pergunta, que é para Exatamente. justamente a pessoa, você pegar você meio que de jeito. Ah, mas não vai ter nada aqui que te surpreenda, não. Fica tranquilo. Não fiz pegadinha, não, porque eu não sou essa pessoa. Tá bom? Então, Vamos lá. gente, ó, quem tiver aqui E o pessoal assistindo a gente. dá o coraçãozinho aí e Isso, compartilha sobe essa live aí com o pessoal. coração. Isso É mesmo, isso. sobe coração para poder levar o máximo de pessoas a essa nossa live, para o pessoal vir assistir. Depois vai ficar gravado pro pessoal. Vai, pelo Tá menos. bom. Eu sei Aí que você vai fica no postar. YouTube. Eu sei que no Instagram tava tendo um probleminha, acho que com alguém de não estar conseguindo gravar as 24. Não sei, eu É, acho que foi no agora você IGTV. compartilha no IGTV, né? Quando terminar a Pronto. live, vai aparecer para você Mas compartilhar no IGTV. perfeito. Mas o pessoal do conselho já também já tem salvo, também gravado Show. com outras formas. Ó, Maravilha, quem vamos tá lá. assistindo a gente aqui, por favor, faz como eu, ó. Caneta, caderno, porque vai ter muita ideia boa, vai ter muita informação legal para você ficar bem atento. Meu querido, vamos começar, porque eu tô aqui, tô me sentindo Fátima Bernardes, Marília Gabriela, tô nessa pegada. Ó, nesse momento tá muita gente, a gente já se falava há muito tempo de marketing e especial marketing contábil. Mas nesse momento de pandemia, assim, acho que meio que você deve ter percebido o quanto que isso explodiu. Se não tinha explodido ainda, essa desde março para cá, acho que esse tema tem sido super recorrente, porque é o caminho, é o canal que nós temos hoje com o nosso público, com o nosso futuro cliente, ou com quem quer que a gente queira manter um tipo de comunicação. Então, dentro disso, aí eu já te pergunto assim, sou contador, não tenho, nunca fiz, ou acho que nunca fiz, porque a gente faz marketing todo dia, mas na verdade, dessa forma digital, a gente acaba não tendo muita essa experiência. O que é que eu preciso iniciar, fazer para começar a ter um marketing digital, contábil, marketing contábil, na verdade? Eu vou precisar de quê para iniciar, assim? Sei de nada. Então, o caminho mais simples para você iniciar são as redes sociais, né? Porque você vai ter um investimento praticamente nulo, né? Você vai investir praticamente, no primeiro momento, o seu tempo. O problema das redes sociais é que elas demoram muito tempo para gerar um resultado efetivo. Você está num terreno alugado, então você vai ter que, por exemplo, fazer um trabalho, e aí você vai ter que pegar esse trabalho, você vai ter que ficar plantando esse trabalho para que esse trabalho possa refletir num resultado futuro. Então isso vai levar um tempo para ter uma maturidade de resultados. Então, por exemplo, nós estamos aqui no Instagram, nós não temos só Instagram, tem Facebook, tem YouTube, tem LinkedIn, tem uma série de redes sociais que você pode trabalhar. E aí, consequentemente, também, os nossos públicos são diferentes em redes sociais, então você precisa considerar também que a sua estratégia ela vai ter que ser diferenciada. Uma grande parte das pessoas elas estão começando agora pelo Instagram, né? E o Instagram que ele tem de bacana é que ele permite você ter um arsenal de atividades que você pode fazer com ele, né? Você pode investir na parte de conteúdo audiovisual, no caso dos vídeos, ou você pode investir no conteúdo escrito, com imagens, ou você pode investir nos conteúdos dentro do Stories, ou você pode colocar no feed, você pode investir em GTV, você pode investir em lives. Mas para você ter uma assertividade de resultado, você tem que ampliar as suas ações dentro de uma rede social. Então você tem que, primeiro, pegar essa rede social e você usar tudo aquilo que ela te oferece. E até ontem eu fiz uma live falando sobre Instagram, até você assistiu, né? E essa live eu já subi ela para o meu canal do YouTube, mas não publiquei ainda aberto ainda, vou publicar os próximos dias. Eu nem vou delongar muito sobre Instagram, porque acho que a galera depois pode ver lá no canal do YouTube e pegar um conteúdo específico sobre o Instagram. Mas você precisa entender que você precisa trabalhar a rede como um todo. Então, você precisa explorar todas as possibilidades que a rede te proporciona. Mas, ao mesmo tempo também, você não pode focar somente numa rede social, porque pode ser que o seu público ele demore muito tempo para responder através dessa rede social. Então você tem que ampliar um pouco mais ali as suas ações
para outras redes sociais e também para outras modalidades do marketing contábil digital, como, por exemplo, um conteúdo dentro do seu blog, só que aí demanda de você ter um site, você vai ter que desenvolver um site para isso. Você também pode explorar o YouTube para poder levar conteúdos em vídeos, em formatos diferentes, conteúdos mais longos, conteúdos mais curtos. Você pode explorar também conteúdos no LinkedIn, que aí você vai atender um tipo de público mais elitizado, do ponto de vista de tamanho de empresa, né? Então, você consegue falar dentro lá do LinkedIn, você consegue atingir um público já muito mais elevado do ponto de vista aí de empresa. Enquanto no Instagram, normalmente você vai atender um público de pequenos empreendedores e tal, ou um influenciador aí de uma empresa de porte maior. Mas tudo tem que ser testado em redes sociais, porque aquilo que eu faço na minha empresa é diferente do que você vai fazer na sua, dos resultados que você vai ter. O nosso público é diferente, a resposta que nós temos pelo nosso público é diferente da resposta do seu público, né? Então, para um começo, acho até para gerar um pouco mais de familiaridade, você começar através de redes sociais. Perfeito. E tu falaste aí das diversas redes sociais e eu acho importante que as pessoas saibam quem ela quer atingir e saber onde elas estão, porque isso também já dá uma efetividade maior nesse contato, né? Então, imagine que você quer, sei lá, quer encontrar um engenheiro, aquele nicho de engenheiros. Onde é que os engenheiros você faz lá? Vai testando, onde vai tendo melhor e depois, de repente, você até fica com mais efetividade, com mais direcionamento para uma rede social, não abandona as outras, mas já faz com menos força para poder você também ir testando os canais. Também isso é válido, não é isso? O que eu faço, eu vivencio o que o meu público-alvo faz. E como é que eu faço para vivenciar o que o meu público-alvo faz? Eu estou nos lugares que o meu público-alvo está. Então eu frequento os lugares que eles frequentam, e aí saindo um pouco do marketing contábil digital, indo também para o marketing contábil do modo geral, né, indo para a parte de eventos e tal. Então eu vou nos eventos que eles estão, eu participo dos locais que eles estão, e aí indo para o digital, eu participo dos grupos de Facebook que eles estão. Então eu vejo quais são os comentários, quais são as dores que eles postam lá, quando tem alguma, como eu já sou conhecido dentro desses públicos, então, por exemplo, quando tem alguma demanda, as próprias pessoas me marcam nessas publicações para que eu possa se manifestar, porque o pessoal já conhece ataques dentro desses públicos por conta da força do nosso conteúdo, entendeu? Então, eu procuro explorar isso. E isso tudo vai me dando um arsenal de informações para que eu possa gerar um processo de influência. Então, aquilo que nós publicamos dentro de todos os canais que nós usamos é fruto daquilo que as pessoas querem ouvir, daquilo que as pessoas têm mais dúvida, daquilo que as pessoas mais sentem a dor delas, entendeu? Então, você só vai saber isso se você realmente vivenciar um pouco mais da persona que você vai atender, ou seja, desse público que você vai atender. Se você conhecer profundamente como é que pensa eles. E para você conhecer, leva um certo tempo. Eu vejo muita gente falando assim, porque eu tenho contabilidade para médico, para advogado e tal. Ponto. Essas pessoas fazem algo efetivo para esse público, entendeu? Até que ponto as pessoas estão, de fato, trabalhando junto com esse público. É uma coisa que precisa ser respondida para você poder ter resultados. Beleza. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu vi alguém comentando que não estava ouvindo legal. Tá me ouvindo, Anderson, bem? Estou ouvindo bem. Melhorou um pouco mais. Acho que Ah, estava eu um acho. pouco mais para baixo. E vocês Eu estão me acho ouvindo que bem? Me dá o feedback se vocês estão me ouvindo bem. Eu falo alto mais naturalmente. é voz mais grave, né? É. Pronto, qualquer coisa, eu vou te perguntar aqui, eu troco aqui só meu fone, que eu tenho um outro aqui, que eu vim hoje para a Fernália, assim, cheio de coisas. Beleza, muito bem. Tu falaste de blog, de site, o quanto tu acha importante a pessoa ter hoje e porque assim, o que eu vejo, vou dar minha percepção para alguns casos. Vou criar um blog, vou criar um site, vai ser maravilhoso, só que o site é totalmente estático, ele só está lá, que nem uma estante parada, não há alimentação, não há nada, ou tem muita informação e não está. E às vezes a pessoa diz assim, não vou fazer site porque eu já atuo um pouco no Instagram, já atuo de alguma forma. Mas o quanto tu acha que isso também é válido pro marketing?
Então vamos lá. Você precisa ter um site. Independentemente de você ter uma estratégia efetiva de usar o site como matéria de prospecção, entendeu? Porque, assim, existe a presença na internet, existe um negócio baseado na internet. O nosso negócio é baseado na internet. O negócio da Tactus é baseado na internet. Então, ou seja, a gente tem um negócio onde mais de 90% da nossa prospecção vem através das ações que nós fazemos via internet. O que acontece é que nem todo mundo, né, a grande maioria, só tem apenas uma presença na internet. Tem gente que não tem nem presença na internet. Então, o site é você ter essa presença. Porque em algum momento as pessoas vão visitar o seu site, entendeu? Então é fundamental que você considere essa opção, esse fator. O outro fator que você precisa analisar é o fato, por exemplo, de você trabalhar o seu site para você efetivamente gerar negócios mais efetivos com ele. Aí vai demandar mais trabalho, mais tempo envolvido, por exemplo. Isso leva você a ter que produzir conteúdos. Então, por exemplo, olhando para o que nós fazemos na Tactus, nós temos lá a redatora, nós temos uma pessoa para fazer postagem, eu uso ferramentas, várias ferramentas para analisar posicionamento orgânico, que a gente chama de SEO. Então, tudo isso aí gera muito mais trabalho para quem está no processo inicial. E, consequentemente, pode ser que não seja a principal tarefa que você faria nesse momento. Então, primeiro aspecto, você precisa ter um site. Ponto. Tendo um site, aí você pode trabalhar outras coisas que estão mais sob o seu controle e que vão gerar menos custo para você fazer isso. Como, por exemplo, você trabalhar redes sociais. Ainda que a rede social leve um tempo para tracionar, para te gerar resultados, ela vai ter um tempo ainda menor do que o blog do seu site. Porque o blog do seu site você vai ter que investir muito tempo fazendo ele te gerar um resultado que não depende de você. A rede social você ainda consegue interagir com as pessoas, entendeu? Desde que as pessoas te sigam, né? Então você consegue fazer uma aceleração no processo de crescimento. Enquanto, por exemplo, você consegue, se você tiver uma conta no Instagram que tiver 800 pessoas, 1000 pessoas, que não é tão difícil de você conquistar, você já consegue gerar resultados bacana para o seu site, desculpa, para a sua empresa contábil. Agora, no site você precisa ter mais acesso, você precisa ter mais envolvimento com ele para algo que vai demorar mais tempo para te dar resultados. Então, quem tem menos recursos e menos braços para as coisas andarem, então pode investir em ter apenas um site para você fazer esse trabalho, de você ter essa presença na internet. Agora, quem quer ir para uma contabilidade digital, que quer efetivamente fechar negócios através da internet, aí precisa ir para uma outra pegada. Aí a coisa fica mais complexa sobre esse ponto de vista. Massa. E tudo isso também está relacionado a conteúdo, né? Assim, como você falou, a questão de você também criar um site, acompanhar e você também ter esse movimento em redes sociais, você precisa também chamar a atenção de alguma forma. E essa geração de conteúdo é o que faz todo sentido. E o que acho que a grande sacada é você, como eu falei no comecinho, você saber para quem você quer falar e gerar esse conteúdo para eles, né? Porque senão vai ser mais uma rede social que vai estar ali também parada, vai estar estática, não vai dar aquele movimento, porque as pessoas esperam que, pronto, eu coloquei ali e as coisas vão vir a mim naturalmente, e na verdade eu tenho que fazer com que isso vá até as pessoas. Seria isso, né? Conteúdo é a chave do negócio também. Isso, exatamente. Aí, primeiramente, me dá um feedback aí, vocês, se está fazendo sentido para vocês, o coraçãozinho, para a gente saber o feedback de vocês. É muito importante vocês sempre dar esse feedback para nós. O que você precisa pensar em relação ao conteúdo? Primeiro, você precisa entender para quem é esse conteúdo, né? Para que tipo de público que você vai falar. E às vezes você tem vários públicos, ou às vezes o seu público é muito amplo, né? Então, você precisa pensar em conteúdos que atendem necessidades de um público específico e conteúdos que atendem necessidades de vários públicos diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, no Instagram da Tactus, até vocês podem seguir lá no Instagram da Tactus para vocês terem um pouco de noção do que nós fazemos lá. Nós temos uma série de públicos lá que são ligados a empresas digitais, mas nós temos públicos também que não são ligados a empresas digitais. Então, eu tenho lá conteúdos que falam diretamente para esse público digital, e dentro desse público nós temos várias segmentações diferentes, e às vezes nós colocamos conteúdos que atendem uma única segmentação. E nós temos conteúdos que atendem de uma forma muito mais ampla. Então, quando eu falo sobre gestão de negócios,
eu estou falando de uma forma muito mais ampla. Então, eu consigo atender diferentes públicos, por exemplo. Agora, quando eu falo sobre comissionamento, sobre emissão de nota fiscal para o afiliado, eu estou falando para um público muito específico. E aí, a minha assertividade vai ser muito boa para esse público, mas não vai atender outros públicos. Então, uma estratégia é você mesclar esses conteúdos. Só que você precisa entender muito bem quem está do outro lado. Então, precisa analisar as métricas que o próprio Instagram ou outra rede social te proporciona para você fazer essa definição do que realmente faz sentido. Cada publicação que você faz, você sabe, você faz esse seu trabalho dentro do seu Instagram, você conhece muito bem isso. Você sabe as pessoas que curtiram, quantos comentários teve, tipo de engajamento que teve. Isso vai te dando uma noção do que mais faz sentido para as pessoas. Então, olhar esses números é fundamental para você ter resultados. Feito isso, você precisa entender que o conteúdo ele precisa ser distribuído. E essa é uma grande falha que acontece com as pessoas quando elas não têm uma audiência ainda. Você precisa fazer um trabalho para que esse conteúdo seja distribuído. E muitas vezes esse trabalho vai significar que você faça algum tipo de trabalho de envolvimento pago com esse conteúdo. Ou seja, você tem uma conta comercial tanto no Instagram quanto no Facebook e você colocar alguma verba para esse conteúdo ser distribuído, para que essa rede social ela distribua mais. Porque se você depender somente do alcance orgânico, o seu alcance é muito pequeno, entendeu? Então você vê, por exemplo, até um conteúdo como esse aqui. Um exemplo prático que nós temos aqui num conteúdo como esse. Então, o que eu faço, por exemplo, como estratégia num conteúdo como esse? Então, vamos lá. Nós estamos aqui, cerca de 50 pessoas estão nos assistindo. A gente sabe muito bem que somando o conteúdo do CRC e o conteúdo meu, isso não é nada perto da quantidade de pessoas que me seguem e que seguem o CRC. Ponto. Mas por que essas pessoas, porventura, não estão assistindo esse conteúdo? Elas não estão assistindo porque talvez estão envolvidas com alguma coisa dentro das empresas dela, porque não viram os anúncios que nós fizemos, por N motivos, ponto. E também porque, às vezes, o horário não é o horário mais propício para as pessoas estarem numa rede social como essa, ponto. Só que esse conteúdo ele gerou um trabalho para ser desenvolvido. Nós vamos gastar aqui 1 hora do nosso tempo proporcionando esse conteúdo. Só que esse conteúdo ele pode ser aproveitado. Então, o que a gente vai fazer? Então, esse conteúdo depois vai estar no ar, eu vou usar um aplicativo, vou baixar esse vídeo aí do Instagram do CRC, e aí eu vou baixar esse vídeo e vou retirar partes dele e vou produzir outros conteúdos menores com essas partes. Vou mandar um editor talvez preparar, talvez fazer uma headline, fazer alguma coisa mais bacana, e vou trabalhar esse conteúdo lá no meu canal do YouTube, eu vou trabalhar esse conteúdo lá no meu Instagram, eu vou fazer um aproveitamento desse conteúdo. Esse conteúdo também poderia virar um artigo, por exemplo. Eu poderia pegar uma redatora e poderia pedir que ela, com base nesse conteúdo, ela escrevesse um artigo. Algo que eu mandei fazer com base na live de ontem. Então eu peguei a live de ontem, que foi Instagram para contadores, e mandei a redatora preparar um conteúdo baseado na live de ontem. Então, ou seja, com isso eu vou fazendo o quê? Eu vou fazendo aproveitamento e distribuição desse conteúdo. Então, o que eu vejo que existe de erro muito comum é que as pessoas elas gastam muito tempo produzindo um conteúdo que elas não conseguem depois gastar um tempo ou pensar estrategicamente em como distribuir esse conteúdo. E aí esse conteúdo ele fica muito restrito a um público muito pequeno. Só que é um conteúdo que é de alto valor. Só que a gente precisa entender que o conteúdo ele é perecível. E por ele ser perecível, o que acontece? As pessoas vão... Agora o Instagram está colocando as lives, por exemplo, no IGTV. Então, você consegue alongar mais o poder que um conteúdo desse pode ter. Mas assim, a gente precisa entender que dificilmente uma pessoa, por melhor que seja esse conteúdo, a Contabilidade Cursini que colocou aqui, inclusive estava assistindo ontem nosso conteúdo, não estava? Coloca aqui para a gente. Por melhor que seja esse conteúdo, a gente precisa entender que 1 hora do tempo das pessoas é um tempo muito considerável, muito entendeu? Precioso. E a gente sabe, por exemplo, que quando a gente olha, por exemplo, uma produção de um conteúdo, a gente tem, por exemplo, ali dentro de 1 hora, ó, quem chegou aí, ó. Olha aí, tá vendo? Quem chegou? Ai, então, quando Deus. a gente... Tá vendo? Agora a audiência chega. Quando a gente olha para o conteúdo, a gente sabe, por exemplo, que existem pontos altos desse conteúdo que a gente pode melhor aproveitar. Então, o que você pode fazer? Você pode trabalhar melhor esse conteúdo, pode pegar esses trechos, esses pontos altos e conseguir, por exemplo, pegar e trabalhar ele de uma outra forma
e fazer com que ele chegue nas pessoas de uma maneira mais assertiva. E aí você faz um aproveitamento e ao mesmo tempo você cria uma rede de distribuição desse conteúdo. Então, a gente tem um trabalho muito grande lá na Tactus para fazer o nosso conteúdo. Entendeu? Por quê? Porque o meu tempo ele é muito precioso. Então, o meu tempo, desde para gravar um vídeo, para fazer uma live, para poder fazer qualquer coisa, é um tempo muito precioso, porque o momento que nós estamos aqui conversando é um momento que nós paramos todas as outras atividades Sim. que nós temos na nossa rotina. E nós estamos focados na produção desse conteúdo. Então, a gente precisa fazer com que esse tempo desprendido possa impactar mais pessoas. E uma pequena parcela dessas pessoas vão ser as pessoas que vão pedir uma proposta, que vão contratar os serviços de contabilidade, que vão ter um tipo de interação já do ponto de vista comercial. E como é que você faz com que essa pequena parcela ela seja multiplicada? É você multiplicando esses conteúdos que você produz. Só assim que você vai fazer com que você tenha resultados através desses conteúdos. Ou seja, você tem numa ponta pessoas que precisam ouvir esse conteúdo. Você tem na ponta de cá você e outras pessoas produzindo esse conteúdo. Você tem os meios, os caminhos para chegar esse conteúdo a essas pessoas. O que você precisa fazer? Você precisa fazer que a distribuição desse conteúdo que você fez, ele possa ter vários caminhos para atender, para chegar a essas pessoas. E uma parte dessas pessoas, efetivamente, vão criar uma conexão tão forte com o seu conteúdo que vão ser as pessoas que vão solicitar uma proposta e vão converter num segundo momento. E isso que tu falou já chega até na minha outra, já estão tudo, minhas perguntas estavam aqui anotadas e eu, nossa, as conexões estão fluindo. Porque isso que tu falaste do conteúdo vai ser importante para te perguntar como eu chegaria para oferecer um serviço para o cliente, né? Através do marketing, como é que eu vou chegar para o cliente e oferecer o meu serviço sem ser agressivo, nada disso. E foi muito do que tu falou agora. E aí eu já vou aproveitar essa pergunta e já coloco com outra. Como eu aproveito também esse mesmo conteúdo que a gente está gerando aqui agora, eu vou preparar pequenos vídeos, teasers para poder colocar nas redes, mas também como eu posso fazer um upsell dentro da minha própria carteira. Eu tenho um cliente e eu já quero, sei lá, de repente oferecer um outro tipo de serviço, porque eu gasto de repente menos energia vendendo para dentro, para quem já está dentro da minha carteira, do que buscando novos clientes e tudo mais. Então, dentro do que a gente conversou, as duas perguntas são: como eu vou vender os meus serviços, né, para os meus clientes novos, clientes que eu não conheço, e também olhando para dentro da minha carteira hoje, como também posso usar o marketing para vender para quem já está dentro de casa, digamos assim. Então vamos lá. Recentemente eu publiquei no meu Instagram, está disponível lá no meu feed, 5 tendências pós essa crise que nós estamos vencendo com o mercado de contabilidade. Uma dessas tendências, eu falei sobre o contador se tornar um hub de serviços para o mercado. O que nós temos hoje? Nós temos acesso a muita informação, muitos negócios, muitos parceiros que têm conexão direta com o contador. Não é à toa que as empresas de software elas se aproximam do contador para que elas possam, por exemplo, atender a outra ponta, que é o nosso cliente. Porque sabe da força, da influência que o contador tem. Então, hoje, o contador ele pode não somente ter um rol de serviço mais ampliado dentro do serviço que ele presta, que pode ser desde serviços que ele mesmo vai executar, até parceiros estratégicos que ele pode trazer, por exemplo. Você pode ter ali uma conexão com um advogado e você pode, por exemplo, ofertar isso para sua carteira, como sendo parte de um upsell, e você receber uma parcela do valor que você, por exemplo, ofertou para sua carteira. Você pode, por exemplo, criar uma célula de BPO financeiro e você pode, por exemplo, ofertar isso para sua carteira. Você pode ter um serviço de monitoramento qualquer, você pode ter um trabalho de auditoria, você pode ter uma série de outras coisas que você vai agregando dentro do seu rol de serviço. E você pode também ter os parceiros estratégicos, que é um sistema que você indica e você pode receber uma contrapartida num programa de parcerias e assim por diante. E você pode também entrar para o mercado de educação, ou seja, você pode dar ao seu cliente a possibilidade de contratar uma educação para algo que ele precise. Então, você tem um domínio sobre
gestão financeira. Você pode desde ofertar um serviço de gestão financeira ou trabalhar com a educação de gestão financeira com o seu cliente. Isso você consegue também agregar valor para o seu cliente, dar como opção, por exemplo. Ou você pode utilizar alguns serviços, algumas moedas de troca como meio, por exemplo, de você manter ali a permanência do seu cliente dentro da sua base. É uma coisa que nós fazemos muito na Tactus. Então, nós temos, por exemplo, lá uma área de membros que nós criamos, onde nós colocamos vários cursos online, estamos agregando outros cursos para agora, para esse primeiro semestre, aonde o cliente que vira cliente da Tactus, ele tem acesso não somente ao serviço de contabilidade, ele tem acesso a um hall de conhecimento, tudo uma estratégia que nós criamos de passar conhecimento para esse cliente. E isso proporciona para ele uma orientação estratégica que vai contribuir para o sucesso dele. Isso também é uma maneira que nós temos, por exemplo, de agregar muito mais valor. Então, a gente realmente tem condições de utilizar como estratégia essa questão de vender mais para o nosso cliente. E aí não só olhar para o fato de vender mais, mas nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento onde nós temos que nos concentrar muito na questão da retenção do cliente. Então, vai ser agora, é um momento mais difícil de conseguir novos clientes, porque a demanda por serviços de contabilidade, nesse momento, diminuiu. Nós temos grande parte das empresas que estão paradas, eu estou trabalhando em casa, você está trabalhando em casa, e nós somos privilegiados por podermos trabalhar em casa. Verdade. Mas nós sabemos a quantidade de clientes nossos, ou de empresas que nós conhecemos, que não têm esse privilégio e simplesmente fecharam as portas. E nós sabemos que uma parcela considerável dessas empresas não vão reabrir. E aí, consequentemente, nós temos um achatamento econômico. E desse achatamento, obviamente, a gente vai ter menos demanda. Então, isso impacta diretamente as empresas contábeis. Então, se você já tem um processo onde você consegue reter a sua carteira de clientes nesse momento, você já consegue ter um benefício que o marketing te proporciona. É usar estratégias para ajudar o seu cliente. Então, ofertar alguma coisa que não te custe muito, por exemplo, pode ser importante nesse momento para você criar esse processo de retenção. Num segundo momento, todo esse trabalho que você faz, ele serve, por exemplo, para te ajudar em novos processos de conversão, porque esse cliente pode te indicar, esse cliente pode abrir um outro negócio, esse cliente, o impacto positivo dele pode salvar o negócio dele e, consequentemente, pode te gerar muito mais aproximação, muito mais qualificação na sua relação com ele. Então, tem vários benefícios. E o marketing atua em todos esses aspectos. Então, até mesmo quem acha que não sabe fazer marketing, está fazendo marketing. Pode não fazer todo o marketing efetivo que você tem disponível, mas está fazendo marketing, porque uma ação de receber uma indicação de cliente é uma estratégia de marketing, mesmo que ela não tenha sido feita de forma estratégica. Você consegue produzir essa indicação, você consegue criar elementos para essa indicação ela acontecer, ou você pode receber essa indicação naturalmente. Então, ou seja, mesmo que você não faça isso, você está tendo uma estratégia de marketing que está sendo feita. É o que eu até comentei um pouquinho, né? Às vezes a pessoa pensa que não sabe nada de marketing, nunca fez marketing, mas ela faz de alguma maneira, nem que seja da forma mais tradicional, mas isso não quer dizer que não seja marketing, né? Até porque nenhuma empresa sobrevive sem marketing, entendeu? Não sobrevive. Aqui a gente tem eu até conversei em uma outra live aqui pelo CRC, foi com o Ramon. O Ramon é uma pessoa, um coach aqui, que trabalha muito com vendas, e ele comenta que não existe negócio nenhum sem ter venda. Sim. Então, nada começa sem venda. Então, você tem que estar oferecendo algum tipo de mercadoria ou serviço, e isso implica num processo comercial que todo mundo tem que saber. Nós, contadores, sempre falamos assim, contador não sabe vender. A gente pode não saber vender que nenhum campeão de vendas, mas a gente aqui nessa conversa, a gente encanta de alguma maneira algum cliente. Se não fosse assim, nenhum cliente teria nos encontrado, nos buscado para poder prestar serviço. Agora, o que a gente tem que fazer é requintar essa forma de vender, né? Vender melhor, e o marketing vai ser essa peça importante, essa peça-chave que vai fazer esse encontro de nós contadores com o nosso cliente, ou futuro cliente, né? O que você consegue é melhorar o processo de venda com estratégias. Você tem técnicas para isso, que te ajuda. Então, por exemplo, um contador que não sabe vender, assim, é até muito difícil você falar assim, não sabe vender. Vamos colocar assim, um contador que não vende bem, assim, que ele não passou por um processo de qualificação
para vender, ele vai ser um contador que ele pode cometer alguns deslizes em relação a um processo de negociação em vendas. Mas, obviamente, ele precisa vender, porque senão o negócio Sim, dele não vai ter nem condições de permanecer se ele não fizer nenhuma venda. Entendeu? exato. Jovem, deixa eu te perguntar outra coisa aqui. A gente falou aqui dessas formas de encontrar o nosso cliente, tanto de serviços prestados, e tem uma coisa que eu fico pensando que eu acho às vezes um saco no passado, mas hoje, de uns anos para cá, isso tem me deixado mais. Minha cabeça vai melhorando um pouco sobre isso. E-mail marketing. Aquelas caixas de spam horríveis que a gente fica cheio, mas a gente tem escutado cada vez mais a importância do e-mail marketing. O que é que tu tem a falar a respeito? Porque eu estou te perguntando pelo seguinte, a gente falou aqui de rede social, mas tem algumas pessoas, alguns amigos nossos, contadores, que podem dizer assim, nossa, mas eu não me vejo colocando a cara na rede social ainda. Eu preciso começar devagarzinho, com doses homeopáticas. Então, de repente, o e-mail marketing pode ser alguma coisa desse sentido. Eu sei que você trabalha muito com e-mail marketing, com as suas ações de vendas, de cursos e tudo mais. Então, é por isso que eu te pergunto, o e-mail marketing para ti tem muito resultado? Tu acha que é um caminho para ser seguido, pelo menos no começo, com mais assertividade, com mais efetividade, depois você vai? Como é que você faz isso? Vamos lá. Então, vamos só, para contextualizar um pouco, o pessoal poder entender, vamos separar o Anderson Fernandes, o AH, da Tactus, que é a nossa Tá, empresa contábil. Então, tá. para cada uma das coisas, nós temos estratégias completamente diferentes. Ainda que as coisas elas possam, por exemplo, parecer que fazem parte de um mesmo jogo, mas não são. Então, nós temos, por exemplo, uma automação de marketing para Tactus, temos uma automação de marketing para Anderson Fernandes, nós temos uma estratégia de produção de conteúdo para Tactus e para o Anderson Fernandes e assim por diante. Então, falando de Tactus especificamente, nós temos lá, sim, uma automação, nós utilizamos o envio de e-mail marketing para as pessoas que seguem o nosso conteúdo. E o que nós fazemos é segmentar esse conteúdo. Então, nós temos conteúdo que vão para clientes, conteúdos que vão para parte dos nossos clientes de acordo com o segmento que eles participam, conteúdos que vão para a base toda, conteúdos que vão para a pessoa que visitou algumas páginas específicas. Então, por exemplo, quando a pessoa chega numa página de plano, ela é impactada através da nossa automação com conteúdos da trilha para aquela pessoa que pode vir a converter o serviço conosco. Então, nós temos pessoas que vão para uma página de solicitação de proposta, não preenche a informação. Para as pessoas que preencheram a informação até o fim, nós temos uma outra automação, ou seja, nós temos uma série de automações que nos ajudam nesse processo. O que a gente precisa entender é que quando a gente fala sobre e-mail marketing, ainda que o número de pessoas que abrem um e-mail é pequeno, o resultado ainda é muito efetivo. Então a gente tem hoje uma taxa de abertura por volta de 20% para quem não é cliente. E por volta mais ou menos de 50%, 60% para quem é cliente. Isso Então, ou é bom. seja, mas no caso do cliente ele está muito engajado, então a taxa de Uhum. abertura vai ser muito maior. Mas para quem não é cliente vai ser muito menor. E nós temos algumas coisas que talvez não dão muito certo, mesmo assim tem uma taxa de abertura em torno de 12%, mais ou menos assim. Dessas pessoas que abrem um e-mail, né, que interagem com o e-mail efetivamente no caso, porque a automação ela entrega, mas nem todo mundo abre e interage com o e-mail. Dessas pessoas que interagem, nós percebemos que a cada envio que nós fazemos para uma base, imagina, por exemplo, eu mandei para uma base da Tactus de 15 mil pessoas, a gente recebe ali 2, 3 solicitações de propostas só oriundas de um conteúdo que em nenhum momento falou para eles que eles podem solicitar proposta. Normalmente nós terminamos assim, por exemplo, eu mando um vídeo, eu mando um artigo, mando um conteúdo nosso. E aí a gente termina o conteúdo assim, ó. Se precisar, conte conosco. Qualquer coisa, basta responder esse e-mail. A Tactus está produzindo um conteúdo que atende a sua necessidade. E o cara pega um conteúdo de um vídeo que não tem nada a ver com serviço de contabilidade, por exemplo, um vídeo que eu falo sobre a crise econômica, tal, por exemplo, e aí responde esse e-mail e pede uma solicitação de proposta. Então, ou seja, quem não é visto não é lembrado. Lembrado. Então, o que você precisa fazer você precisa fazer com que as pessoas elas vão sempre se deparar com a sua marca. Quer a sua marca seja a marca da empresa, quer seja a marca pessoal. Você precisa fazer com que as pessoas elas te vejam sempre.
porque senão elas não vão ter opção, por exemplo, de fazer uma contratação, de o que a gente chama de levantada de mão, ou seja, essa solicitação de proposta e tal. E aí, paralelamente ao que nós fazemos por e-mail, nós temos outras ações. Então, a gente trabalha muito com a questão de remarketing. Então, por exemplo, a gente mapeia as pessoas através do Pixel, tanto do Facebook quanto do Google, onde que as pessoas passaram nas páginas, e a gente consegue, por exemplo, desde olhar quando a pessoa pede uma solicitação de proposta, a gente consegue olhar toda a trilha do que ela fez, aonde ela passou, as páginas que ela abriu, quando que ela entrou numa lista, que tipo de interação ela teve com cada uma dos envios que ela recebeu e tudo mais. Até aquela pessoa que não converteu, que não jurou absolutamente nada, a gente consegue impactar através de uma campanha específica para aquela pessoa. Então, por exemplo, ontem mesmo eu subi 2 campanhas novas para uma página específica que nós temos dentro da Tati. Nós notamos que o crescimento de visitação dessa página foi grande, porque eu monitoro isso, e aí, com base nisso, eu criei uma estratégia para testar algumas coisas em relação a isso aí. Então, está rodando lá. E com isso eu vou fazendo novamente com que essas pessoas elas passam a ter contato com aquilo que efetivamente a gente faz. E aí, em determinados momentos, a gente vai tendo aí essas solicitações de propostas que vão gerando aí resultado. Então nós já tivemos um reaquecimento, até postei no meu Instagram hoje, um print, você viu, né? A curva de crescimento, a nossa página de solicitação de propostas teve 120, acho que foram 127% a mais, se eu não estou enganado, em comparação com o mesmo período do mês passado. E em comparação do mês... se você comparar, eu posso blocar em três partes. Pegar a comparação do decêndio, da quinzena, a última quinzena de março, comparar com a primeira quinzena de abril. Houve um crescimento. E comparar a primeira quinzena de abril com a primeira quinzena de maio, houve esse crescimento. Ou seja, se for comparar com o que teve de última quinzena de março, onde iniciou o processo de fechamento, o crescimento vai ser ainda muito maior, porque, na verdade, parou muito, praticamente quase que parou as nossas propostas nessa última quinzena de março. Já no começo de abril já teve uma retomada, o mês de abril teve uma retomada, e agora no mês de maio nós percebemos já uma outra retomada. Não é igual o que nós tínhamos em janeiro, mas já é uma retomada bem significativa comparado com o que aconteceu no mês de março. Ou seja, isso efetivamente é parte de um processo estratégico. Então você precisa o tempo todo entender o que está acontecendo para você fazer a sua estratégia de marketing. Massa. Isso é um sinal de que as coisas estão, de alguma maneira, voltar ao normal, não sei, é muita audácia da minha parte dizer, mas que as coisas estão voltando a acontecer. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente pode pensar, né? O que a gente precisa entender, isso é uma coisa importante para você que está ouvindo aí, tá? E você precisa entender o seguinte, ó. O contador, ele vai ser um dos primeiros segmentos aonde vai ter efetivamente um trabalho acentuado por conta do processo de retomada. A gente vai ter diferentes fases dessa crise, né? Nós estamos ainda numa fase onde nós estamos vivendo aí, chegando-se ao pico da pandemia, essa história toda, e consequentemente ainda um fechamento, ainda, né, alguns lugares até lockdown, São Paulo aqui ainda está incerto, Ceará também está muito confuso as coisas do que vai acontecer, ninguém sabe direito o que vai acontecer, nós estamos nesse momento. Depois as coisas efetivamente voltam a funcionar, e aí vai ter uma devastação no empreendedorismo, a gente vai ver a galera que efetivamente não conseguiu voltar a funcionar. Essa galera que não conseguiu voltar a funcionar, que quebrou, que aconteceu alguma coisa, infelizmente, que vai efetivamente ter esse tipo de problema, elas vão ter que fazer alguma coisa na vida delas. Elas vão fazer o quê? Vão procurar emprego? Sendo que vai ter toda a galera que foi desempregada, que não vai ter emprego para todo mundo, ou seja, elas vão voltar a empreender. Então, se o cara tinha um restaurante, ele vai voltar a empreender, talvez com um restaurante menor. Se ele não voltar para o ramo de alimentício, ele vai para um outro ramo, ele vai voltar a empreender. Consequentemente, esse número de desempregados que nós temos, eles vão ter outras alternativas para continuar na economia. Como, por exemplo, abrir um CNPJ para poder atender como prestador de serviço. Sim. Ou seja, o número de PJs, a tendência é que deve aumentar a demanda. Então, quem é que vai conseguir ter ali os melhores resultados quando tudo isso efetivamente voltar a aquecer? São as empresas que estão fazendo marketing contábil. Então, esse é o momento para você fazer o marketing, porque você se prepara para efetivamente atender essa demanda quando as coisas voltarem a reaquecer. É óbvio
que a gente vai enfrentar problemas difíceis, é óbvio que o empreendedorismo vai sofrer muito com tudo isso, mas a gente vai ter demanda. Nós precisamos estar preparados para atender essa demanda. Verdade, concordo totalmente. E aí tu falou de que você, eu sei que você que faz toda essa parte de marketing aí tanto da Tactus quanto da sua imagem, né, do Anderson Hernandes, e que você que faz esse tráfego e tudo mais. Mas para quem está começando, é algo difícil? Você recomenda que a pessoa aprenda e já vá fazendo, ou que procure uma agência específica para poder, pelo menos no primeiro momento, ir ensinando, ela entendendo o que ela tem que ver o que ela tem que tomar de atenção, o que fazer, como fazer, porque a estratégia do marketing é muito boa. Assim, a gente é visível por pessoas como você e tantos outros que a gente conhece. Mas para algumas pessoas é algo muito distante, assim, puxa, beleza, eu quero fazer, mas como efetivamente fazer? É importante ter uma agência? É fácil de aprender? O que é que você me diz? Vamos lá. Primeiramente, eu vou só explicar rapidamente, porque o nosso tempo voa também, né? Eu tô aqui olhando para ele. Explicar rapidamente o que eu faço hoje e o que eu não faço, tá? Então, ou seja, eu tenho um time, só para a galera poder entender como que eu fiz para maximizar os meus resultados. Eu criei uma agência dentro das minhas empresas. Então, ou seja, eu tenho hoje 3 empresas, que são os negócios centrais, e aí eu criei uma agência que presta serviço para essas 3 empresas. Ponto. Então, eu tenho uma estrutura de marketing para atender os negócios. Isso me dá facilidade, por exemplo, para que eu possa ter mais braços e com custo menor de investimento. Você contratar uma agência de fora, a tendência de você ter resultados vai ser muito menor, porque efetivamente ela não vai prestar serviço só para você. Então a tendência é que você contrate algumas coisas para um terceiro fazer. O que você pode contratar? E tem até uma live no YouTube, no meu canal, que eu falo especificamente sobre agência. Tá? Vale a pena a galera assistir. Eu costumo dizer o seguinte, você pode contratar para alguém produzir os conteúdos escritos, você pode contratar alguém para fazer o seu site, você pode contratar um editor de vídeo, entendeu? Mas você não pode passar para uma pessoa fazer os seus conteúdos em vídeo, por exemplo. Porque Sim. Isso é você que tem que fazer. Você não pode passar para uma pessoa estabelecer toda a sua estratégia de marketing. Você precisa aprender a fazer isso. O tráfego, especificamente, para quem vai no processo inicial, consegue tocar o seu tráfego sozinho. Você só precisa entender como é que você faz as campanhas, tanto de Google quanto as campanhas de Facebook, Instagram e tudo mais. Então, você precisa ter esse tipo de conhecimento que você pode ter através de um curso. Nós mesmos temos uma comunidade onde eu coloco aulas específicas lá que ensina como fazer essas coisas todas. Automação, as ferramentas de automação bem simples de você fazer, você vai separar um dia, você consegue fazer as principais automações. Claro, para você chegar no nível do que nós fazemos, obviamente você precisaria ter mais estrutura, tem mais braços para me ajudar nesse ponto. Então, não dá para comparar as realidades que são diferentes. Mas dá para você aprender a fazer essas coisas, então isso é factível. Então eu não contrataria uma agência para isso. Para fazer o site, sim, contrata uma agência para poder fazer o seu site. E aí, especificamente, o que eu faço hoje? Então, eu não faço edição de vídeo, eu não faço produção de conteúdo em nenhum dos meus blogs, eu não faço nenhum ajuste no meu site. O que eu faço é determinar quais são os conteúdos que eu vou produzir. Eu gravo os meus próprios conteúdos. A maioria dos vídeos que eu estou gravando e colocando tanto no Instagram quanto no YouTube, tanto da Tactus quanto do Anderson Hernandes, são conteúdos que eu estou gravando com o próprio celular que eu estou gravando nesse momento aqui e estou subindo sem edição mesmo. Alguns conteúdos recortados, que tem uma legenda e tal, eu tenho um editor que pega esses conteúdos e produz isso aí. A gente trabalha hoje utilizando o Trello e a gente já tem uma rotina para cada conteúdo, o que ele vai gerar de trabalho, que é a capa que tem que ser feita para as redes sociais, a descrição do vídeo, que tem uma pessoa que faz a descrição do vídeo. Então tudo isso já tem roteirizado dentro do Trello. E aí as pessoas elas vão fazendo isso. Eu tenho 2 pessoas editando vídeo hoje, eu tenho uma pessoa só cuidando do conteúdo de postagem em redes sociais e tal. Eu tenho uma pessoa só para produzir os conteúdos escritos hoje. Tem uma pessoa para coordenar todo esse trabalho e às vezes eu tenho que contratar algum serviço extra também para poder me ajudar. E eu conto também com algumas coisas, principalmente na parte de ferramentas, que o Jefferson, que está na área comercial, me ajuda também nessa parte de configuração de ferramentas. Ou seja, para a gente conseguir tocar tudo aquilo que a gente faz, existe um grupo de pessoas. Aí é uma coisa que tem que ficar bem claro que nem todo mundo pode ter isso. Então, você precisa se concentrar em coisas que você pode fazer. Aí, para a gente
finalizar esse assunto e também estamos entrando no final, né? O que você consegue fazer? Você consegue produzir os seus conteúdos numa rede social como aqui o Instagram, gravar os seus vídeos, fazer as suas postagens, escrever os seus textos que vai na rede social. Você consegue efetivamente contratar artigos de terceiro e fazer essa postagem dentro do seu site, se você consegue fazer sozinho, dedicando de cerca de 20% a 30% do seu tempo para fazer o seu marketing. Se você achar que você não tem esse tempo, então você vai olhar quantas horas você está trabalhando por dia na parte operacional, acrescenta mais 2 horas, você não vai morrer por conta disso não, e faz o seu marketing nessas 2 horas adicionais, porque essas 2 horas adicionais vão te gerar resultados para um dia você sair do operacional e dedicar o tempo que você precisa para o seu marketing. Beleza. E aproveitar esse gancho, mais importante do que tudo, você também, se tiver algum dos amigos contadores aqui nos assistindo que ainda não são digitais, você ter uma contabilidade digital, ou pelo menos você ter processos digitais, eles vão te proporcionar esse tempo que ele está falando aí. De repente você consegue melhorar o seu processo, colocando sua contabilidade bem mais digital, ganha produtividade, ganha esse tempo, que vai ser o tempo para você fazer conteúdo e para trazer dinheiro. Então, pensa nisso, nessa sequência que eu falei, que ela vai ser muito importante para você. Anderson, eu vou fazer só a última pergunta para a gente poder já encaminhando para os finalmente aqui. Que tu falou aí, um pouquinho antes, tu falou assim: vou explicar um pouquinho do que é a Tactus e do que é o Anderson Hernandes. Então, a gente sabe que você tem a sua empresa Tactus de contabilidade e tudo mais, e tem a sua imagem, que é os seus conteúdos, os seus cursos e etc. E aí tem algumas pessoas que estão aqui nos assistindo e dizem assim: Patrícia, mas aí eu vou fazer em quem? Eu tenho meu Instagram pessoal e tenho meu Instagram do escritório. Qual é o melhor para eu poder iniciar nesse momento? Eu falo mais da empresa, eu uso o meu pessoal, eu uso os dois, vai ser uma confusão? Como é que eu faço? Então, aí eu te pergunto, o que é que você orienta? Você vai ter mais resultados se você usar sua conta pessoal para poder fazer os seus conteúdos, porque as pessoas se conectam melhor com pessoas. E aí você vai ter um comparativo do público que nós temos, o tamanho do público que é da Tactus e o tamanho do público que é do mercado contábil. O mercado contábil é muito menor e o Instagram hoje é 3,5 vezes maior do que o Instagram da Tactus. O Instagram da Tactus tem quase 10 mil pessoas, eu tenho 30 e poucas mil pessoas aqui. O que acontece é que as pessoas se conectam mais com pessoas. Só que por que eu tenho que fazer essa divisão? Porque eu escolhi o meu Instagram pessoal para falar para o mercado contábil. Então eu tenho 2 frentes diferentes de público. Então eu concentro aquilo que está no Instagram da Tactus, e também não somente eu, outras pessoas também me ajudam lá, para poder falar para o público da Tactus. Então por isso que eu tenho essa divisão. Então aqui eu não falo coisas relacionadas ao empreendedorismo de um modo geral. Aqui eu falo sobre empreendedorismo contábil. Mas se você trabalhar a sua marca pessoal para você gerar esse processo de conexão, vai ser melhor para você ter melhores resultados em relação a isso. Beleza. Meu querido, vamos começar os encerramentos aqui. Antes de encerrar, eu queria agradecer aqui, citar aqui algumas pessoas que entraram na nossa live. A nossa vice-presidente de desenvolvimento, ela estava aqui. A professora Aline, o Daniel Segura, o Fernando, tem alguns amigos aí dos WhatsApps que estão aqui. Menino, bombou, viu? O pessoal, acho que curtiu muito a nossa live. Professor Eloy do IPOG, nossa querida Augusta, professor Danilo, tanta gente boa nos acompanhou. Queria agradecer a todo mundo que está aqui. Não foi possível a gente, de repente, atender as perguntas, mas eu fiquei dando uma pescadinha nas perguntas aqui, vi se estava mais ou menos na pauta, então acho que a gente conseguiu atender aí um pouco os anseios, essas dúvidas do povo. E, Anderson, eu queria que você fizesse as suas considerações para a gente poder ir caminhando para o encerramento. Aí dizer só para o pessoal que, porventura, chegou mais para o final da live, que assista depois o conteúdo que vai estar disponível aí, para vocês poderem ter acesso ao conteúdo realmente que teve. E o pessoal também que não me segue lá, ou que não assistiu a live de ontem, que eu postei falando só sobre Instagram, assiste lá, tem um pessoal que estava ontem também está aqui, e aí de uma certa forma, como acabou de ser colocado agora aqui, que eu nem vi quem foi colocou, uma live está complementando a outra. E assim, conteúdo não falta para vocês. Ou seja, tudo aquilo que eu posto dentro do Instagram, dentro do meu canal do Telegram, quem quiser link para o canal do Telegram, é só pedir para mim inbox no meu Instagram. Conteúdo não falta. No YouTube, onde eu coloco conteúdos mais densos ainda. Ou seja, consuma conteúdo, porque isso vai te ajudar você a ter mais resultados. É isso aí, galera. Obrigado, hein?
Anderson, obrigada. E aproveitar só a última coisa. A gente acha que contador não sabe, não tem conteúdo. Gente, a gente fala o dia inteiro com clientes sobre N coisas. Então, assim, pensa naquela coisa que tu tá com mais segurança de falar naquele momento. Ah, tu estudou hoje a história do Pronamp, né? O projeto aí Que saiu de hoje, né? financiamento, ó, tá fresquinho. Dá uma lidinha aí, faz um vídeo de 1 minuto do primeiro artigo, depois faz um outro sobre o segundo, faz um resuminho. Então, assim, a gente tem muita coisa para falar para os nossos clientes, para o nosso público. É só a gente organizar as ideias e vai dar tudo certo. Gente, eu queria agradecer mais uma vez ao CRC, na pessoa da Augusta que está aqui, no Wander. Anderson, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Espero que a gente se encontre logo, porque os eventos estão me Obrigado, deixando com professor. saudade. E a gente se Com encontra na, certeza. a gente se encontra na próxima. Gente, obrigada, tudo de bom. Fiquem com Deus, saúde. Abraço. Valeu, Anderson. Tchau. Obrigada. Tchau, Nada, tchau. tchau. Falta só encerrar, que ainda tá encerrando. Oxi. Gente, o meu Instagram deu um pifou aqui. Não tô conseguindo encerrar. Coisas da vida. Vai dar certo.